Bem, pessoal, hoje a gente está aqui reunido porque a gente tem um grande desafio, que é trabalhar por um Recife melhor e uma cidade que trate melhor os recifenses. E para discutir o futuro da nossa cidade, é fundamental incluir a juventude. Já faz uns meses que a gente começou o debate Recife Cidade Inteligente. E, com isso, nós temos recebido milhares de contribuições de recifenses, conversado com muita gente, tenho participado de lives, de plenárias virtuais, de conversas com as rádios comunitárias, que têm um papel essencial nas comunidades do Recife. E estamos construindo juntos essa caminhada do Recife Cidade Inteligente. E agora estou aqui para debater com vocês, ter uma conversa bem sincera com a juventude do Recife, na verdade, ouvir a juventude do Recife sobre o futuro que a gente quer para a nossa cidade. Porque se a cidade é boa para os jovens, é boa para todos os cidadãos, todas as cidadãs. Os jovens são 35% da população do Recife. Não dá para pensar numa cidade, no futuro de uma cidade, sem ouvir a juventude. Então, é essa a proposta que a gente tem do debate do Recife Cidade Inteligente. E eu tenho certeza de que vai ser uma conversa muito boa. Oi, pessoal. Oi, Marília. Meu nome é Gabriele, eu tenho 21 anos e eu sou passista de frevo. E assim, é bem comum nas conversas e palestras que participo, a gente bater na tecla da desvalorização da cultura e do artista local. A prova disso é que recentemente foi preciso fazer uma mobilização nas redes sociais para que a prefeitura liberasse os cachês do Carnaval de 2020. E eu acho problemático demais a falta de respeito e de compromisso com a galera que faz a cultura acontecer durante o ano inteiro. Eu acho que o Recife é uma cidade que tem um potencial cultural muito grande e isso deve ser explorado ao máximo, porque a nossa juventude tem muito a oferecer. Então, para mim, construir um Recife inteligente perpassa por fortalecer os artistas, chegar junto dos projetos coletivos e colocar para fora do papel, incentivar a ocupação nos espaços públicos e que esse investimento seja feito para além das datas comemorativas. E eu gostaria de saber de você, Marília. Que cidade você quer construir com a gente? Gabi, a gente precisa realmente ouvir depoimentos assim. Desde que eu era vereadora do Recife, desde o meu primeiro mandato, na verdade, dos 3 que eu tive, a gente conversa muito sobre essa questão tanto da desvalorização da cultura de uma maneira geral, quanto da dificuldade dos artistas receberem os cachês. Inclusive, fui autora de um projeto de lei para que os artistas recebessem pelo menos 50% adiantado dos cachês antes de se apresentar, para não ficar no prejuízo. Se não recebessem com celeridade depois, que não ficassem no prejuízo de arcar com as apresentações e não ter prazo para receber o cachê como é hoje em dia. Você tocou em um ponto que é importante a gente ressaltar. É preciso que haja fomento à cultura o ano inteiro. A cultura não pode se resumir a ciclos, ao ciclo de carnaval e ao ciclo de São João, olhe lá. A cultura faz parte da formação cidadã, da formação da identidade cultural, da autoestima do nosso povo. Então, é necessário, em primeiro lugar, ter em mente que a cultura tem que ter esse fomento durante o ano inteiro. Me chamo Gessé, tenho 25 anos, sou do bairro de Areias, e em conversa com alguns amigos e amigas, eu pude perceber que há um sentimento, muitas vezes, de descrença e incerteza quanto ao futuro profissional desse jovem aqui na cidade do Recife. Alguns amigos meus, por exemplo, pensam em, quando terminar um curso ou ensino superior, muitas vezes, ir buscar mercado de trabalho e emprego lá fora. E aí o que eu pude notar também é que muitos desses amigos que já realizaram diversos cursos profissionais que são oferecidos pela prefeitura não conseguem arrumar um emprego, um mercado de trabalho que abarque esse curso, sabe? E aí um dos exemplos que a gente tem é de saber que o Recife hoje é um dos maiores polos tecnológicos do mundo, onde abarca diversas empresas, mas que, porém, não há uma qualificação que direcione os jovens a esse mercado de trabalho. O que a gente também nota é que a atual gestão da prefeitura vai de contrapartida a isso. É quando existe um programa que oferece bike e celular para jovem trabalhar com entrega de delivery. Então, assim, o jovem
não quer um esforço como esse. O jovem quer ser qualificado, né? Toda vez que eu vejo esse tipo de política que a prefeitura faz, eu lembro muito daquela poesia, né? Daquele livro de João Cabral, que eu já li algumas vezes, Morte e Vida Severina. É como se dissesse às pessoas, ó, essa é a parte que te cabe desse latifúndio, é isso aí que você tem, fique satisfeito. E é muito triste que seja considerada uma política pública de geração de emprego a distribuição de smartphone e bicicleta para as pessoas, a maioria delas jovens, está trabalhando num serviço extremamente precarizado, numa mão de obra, numa relação de emprego muito precária. A cidade não pode estimular isso. Em primeiro lugar, para se gerar emprego, a cidade precisa ter estrutura para receber investimentos. E não são simplesmente grandes empresas, grandes empreendimentos que geram empregos, não. Grande parte, aliás, 70% dos empregos gerados no país são de pequenas, a maioria de pequenas, mas também de médias empresas. E para a gente conseguir abrir médias, microempresas, precisa desburocratizar as condições de abertura dessa empresa. Fortaleza, por exemplo, tem uma central no celular, por computador, que você tira todas as certidões, há toda uma verificação de regularidade e aí as empresas são abertas. Não dá para a gente falar em gerar emprego sem ter essa facilitação. Hoje, um pequeno empreendedor abre seu negócio, fica 2 anos sem conseguir sequer colocar uma placa na frente por conta de burocracia da prefeitura. Bom, meu nome é Pamela Janine, tenho 21 anos e sou do bairro de Casa Amarela. Gostaria de saber, em relação assim, quais os seus projetos, quais os seus planos que você tem para a educação, né? Assim, a gente vê que tem muitas oportunidades em relação a estágios e tudo, mas assim, eu gostaria de saber, porque tem algumas pessoas que elas têm a oportunidade de fazer estágios, tem escolas que acompanham, né, o desenvolvimento dos alunos, oferece informática, mas nem todas as escolas também têm isso, né? Não tem a estrutura adequada para isso. Eu gostaria de saber isso. Qual é o seu projeto em relação a isso, para abordar estes jovens que estão crescendo e hoje no mercado de trabalho eles estão buscando muito, né? Estão exigindo muito. Em relação à qualificação profissional, a rede de qualificação profissional da prefeitura não pode ser uma rede de cursos de terapia ocupacional. Eu ocupei a Secretaria de Qualificação Profissional e Emprego e Qualificação Profissional e Juventude, na verdade, alguns anos atrás, 7 anos atrás. Foi no início do governo Geraldo Júlio. Eu era muito mais jovem também e achava que tinha sonhos também de transformação, enxergava que as intenções eram boas, mas na verdade eu vi que não era. Foi uma secretaria que não tinha orçamento, que não deu para fazer as transformações que a gente pensava, porque não era prioridade da gestão. Mas o que é que eu identifiquei e sei que não mudou quase nada. Na época, os cursos eram artesanato, nada contra artesanato, mas tem que haver uma pesquisa de demanda do mercado, casada com a pesquisa de intenção vocacional dos cidadãos, principalmente dos jovens, para aí definir quais cursos devem ser feitos. Tem que haver uma ligação dessa rede efetiva com a rede de educação, de ensino municipal, mas que tenha um orçamento próprio também para que essas decisões sejam feitas. Uma estruturação desses locais de trabalho. Tinha escolas com curso de culinária que estava com praga de pombo e mais da metade da escola estava sem funcionar. Então, tem que haver uma política específica de qualificação profissional que até hoje não foi prioridade, né, nessa gestão. Então, é isso que a gente pensa. Existe uma rede de qualificação profissional no Recife, hoje com capacidade de qualificar cerca de 6 a 7 mil jovens por ano, e a gente tem condições, sim, de utilizar esses instrumentos, de ampliar esses instrumentos para que as pessoas possam, que os jovens, as pessoas da cidade do Recife, tenham acesso a uma qualificação profissional
e tenham também acesso direto ao mercado de trabalho, com a inclusão desses jovens no mercado de trabalho. A gente também tem o sistema público de emprego. É como se fosse uma agência do trabalho, mas que age no âmbito municipal. E não dá para ser desvinculado o sistema público de emprego dessa rede de qualificação profissional. E tudo isso não é complicado de se fazer. É só ter vontade política, ter interesse em resolver esse problema que é crônico, que é histórico, justamente por falta de direcionamento, de vontade de resolver um problema que é tão simples, mas que vai fazer tanta diferença na cidade. Oi, Marília. Tenho 21 anos, sou ativista digital e comunicador. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a representatividade da juventude na política. Eu não gostava de política e eu participei do Parlamento Jovem, o qual você também foi autora do requerimento do 4º Parlamento Jovem. E muitos jovens não gostam de política, né? E foi através do Parlamento Jovem que eu comecei a gostar de política, comecei a militar, escolher um partido, né? E eu queria que você falasse um pouco para a gente o quanto é importante essa representatividade, tanto nos espaços públicos, né? Aí eu queria que você falasse isso para a gente. A representatividade é importante em todas as esferas. A gente tem hoje uma classe política que é formada em sua maioria por homens, velhos e brancos. E isso impacta diretamente tanto na questão do jovem, do negro, da mulher, se enxergarem ali naquela posição, verem que é possível estarem naqueles espaços, quanto nas políticas públicas que são desenvolvidas também. Então, tem que haver uma oportunidade de os jovens disputarem a eleição para ganhar. Porque é muito bom chegar a dizer para o jovem, olha, bote seu nome aí, porque você vai ter 500 votos, vai ter 200 votos, vai ajudar a chapa. A candidatura de juventude não pode ser simplesmente uma candidatura de construção. O jovem não pode ser colocado para carregar bandeira, não pode ser colocado somente para entregar papel na rua. Tem que participar das decisões. Eu queria dizer uma coisa a vocês, se vocês estão aqui discutindo com a gente, é porque são interessados em política. Não adianta pedir licença, não. Jovem, mulher, negro, não adianta. Se for depender de pedir licença para entrar, a porta vai continuar fechada. Ou entra botando o pé na porta, ou então vai ficar do lado de fora. É esse o conselho que eu dou, é botar o pé na porta mesmo, exigir, fazer confusão quando tiver que ser feito, porque somente na diplomacia, muitas vezes, na maioria das vezes, não se consegue. Então, nós precisamos, sim, de candidaturas jovens que tenham condições de ganhar a eleição. Me chamo Elza Medeiros, eu tenho 28 anos, eu moro aqui no bairro do Ibura. Comunidade periférica tem muita gente produzindo. Aqui no Ibura, eu costumo dizer que nós somos aqui uma fábrica de artistas. Tanto artistas no meio do frevo, cavalo marinho, música, enfim, quanto também para a produção cultural. Hoje a gente não tem nem sequer um sindicato em Pernambuco para produtores. E aí tem uma galera se articulando agora, né, para lançar uma cooperativa dos produtores de Pernambuco. Por que isso? Porque geralmente quando tem evento aqui, sempre vem um pessoal de fora, né, para fazer evento aqui dentro de Recife, e eles trazem também a galera de fora para trabalhar, equipe técnica, hold. Então, é muito importante para a gente hoje, a gente ter pelo menos um plano de ação para que isso seja mais reconhecido e valorizado aqui dentro. Elza, em relação a esse planejamento, eu queria contar com vocês, com a elaboração dele. Sem dúvida alguma, é essencial e a gente precisa de vocês dando... Quem trabalha com a produção cultural, nos auxiliar nesse planejamento. Porque não somente a produção cultural é importante que haja uma qualificação nesse sentido, mas dos próprios artistas. Como faz muitos anos que eu cobro a questão do pagamento dos cachês e há muitos anos que a gente sempre escuta aquela máxima, artista é desorganizado, não sei o quê, não tem as coisas em dia. Se é isso, então vamos nos ocupar de ajudar esse artista a entender o que é que precisa para a burocracia, que haja centros, espaços, para que esse artista seja atendido de forma própria e particular, para caso a caso receber orientação. Aí sim, depois de receber toda a orientação, de ter acesso a toda essa regulamentação,
Se não receber o cachê por conta de desorganização, aí é que vão poder apontar o dedo para o artista. Mas vai ter que chegar e mostrar, olha, mas ele foi aqui tal dia, tal hora, recebeu a orientação assim, assim, e não cumpriu. Olá, Maria. Meu nome é Tassa. Eu tenho 22 anos. Eu moro aqui na Várzea e sou mãe da pequena Valentina. Primeiro, eu queria começar minha fala parabenizando você por ter se comprometido a zerar a fila das creches. Eu que sou aqui da Várzea, tive um grande problema esse ano, que foi colocar minha filha numa creche. Aqui a gente só tem 2 unidades, e nas 2 unidades tem 30 vagas, 15 em cada unidade. Então, teve até que me submeter a procurar o conselho tutelar daqui, de onde eu moro, mas mesmo assim eu não obtive êxito. Hoje minha filha fica com a minha mãe para eu conseguir organizar minha vida. A segunda coisa que eu queria levantar é sobre o ensino superior. A gente sabe que nós mulheres hoje somos as que mais conseguem entrar dentro da universidade, mas hoje ainda somos a maiores evasão universitária. Isso por muito de não ter com quem deixar e também por causa da questão do emprego. A gente tem um programa nacional, que é o ProUni e o FIES, que são 2 programas que conseguem colocar mais periféricos, negros, enfim, dentro da universidade. Só que esses 2 programas, não têm nenhuma ajuda financeira, não tem nenhuma bolsa. O governo cortou essa bolsa e só dá essa bolsa para as pessoas que fazem curso de saúde, medicina, odontologia, que passam mais de 6 horas dentro da universidade. Aqui no Recife também foi criado o ProUni Recife, que esse ano disponibilizou 270 vagas para estudantes. Só que também tem essa grande problemática, não tem nenhuma ajuda. Como é que uma mãe vai conseguir fazer uma universidade durante o dia, no horário da manhã ou da tarde, se ela não tem nenhuma ajuda financeira para isso? Sem dúvida alguma, o Recife não é uma cidade gentil com mães e crianças. Com mães jovens, muitas vezes aí falam, mas fulana nem trabalha e quer uma vaga para a creche. Mas, primeiro, que a creche é um direito da mulher? Mas é um direito da criança também, de ter um acompanhamento pedagógico no seu desenvolvimento. E segundo, se ela não trabalha, ela pode estudar, ela pode se qualificar de alguma outra maneira, ela pode ter que procurar um emprego, ela pode precisar que a criança dela esteja num ambiente que tenha esse acompanhamento próprio, pedagógico, que ela não possa dar. Então, eu acredito muito essa falta de empatia com as mães, porque o Recife teve poucas mulheres nos espaços de decisão, poucas mulheres mães nos espaços de decisão. Eu, quando fui vereadora a primeira vez, sequer tinha banheiro feminino na Câmara para as vereadoras. Só tinha para os homens. Raramente tinha uma vereadora, uma bancada de 37 na época, hoje são 39. Raramente tinha uma mulher. Quando tinha, era uma mulher vereadora. Então, nem banheiro feminino eles faziam. O Recife nunca teve uma prefeita. Em cidades que já foram governadas por mulheres, e mais de uma vez, normalmente existem políticas públicas diferenciadas para as mulheres. Então, eu quero dizer a você, pela minha situação, inclusive, pelo que eu passo, e que mesmo estando diferente num papel, enfim, numa situação diferente da sua, até pela idade e tudo mais, eu me identifico muito com o que você falou. A gente não consegue produzir sem saber que nosso filho está bem, está em segurança. Outra coisa, creche não pode ser até 5 da tarde. Qual é a mulher trabalhadora que consegue chegar às 5 da tarde? Consegue pegar das 8 da manhã às 5 da tarde? Não dá, tem que ter um horário estendido. Então, a gente tem um objetivo de zerar a fila de creche com a transparência necessária, porque hoje as filas de creche não têm transparência nesses critérios de escolha, e a gente vai buscar meios para isso. Oi, Marília. Oi, pessoal. Meu nome é Brenda, eu tenho 20 anos, sou estudante de ciência política e eu acredito que um dos principais problemas do Recife seja a questão da segurança pública. É um problema que, infelizmente, a gente, como cidadão, enfrenta todo dia. A população se sente segura, mas principalmente as mulheres, pela nossa vulnerabilidade em relação aos homens. E eu acho que
se já é difícil para nós mulheres, acho que é muito mais difícil para as mulheres que moram em comunidades. E acho que um dos principais pontos é a questão da iluminação das ruas. Eu, particularmente como mulher, eu sinto medo de andar sozinha na rua e principalmente à noite. Então, assim, eu acho que é muito importante a questão da segurança, principalmente da iluminação. Ela não resolve tudo, mas eu acho que já ajudaria bastante, principalmente nas áreas mais carentes. E eu gostaria de saber quais são as suas propostas de políticas públicas para a segurança da população em geral e das mulheres. E segurança pública não é guarda municipal, não é somente guarda municipal, não é somente polícia militar, não é uma ação ostensiva nas ruas. O município tem diversos outros papéis nessa questão da urbanização, para que a cidade seja uma cidade, como a gente vinha conversando agora com Tassa, uma cidade gentil para mulheres, para mães, para crianças. A urbanização reflete nessa questão. A criação de... polícia é o termo que se usa, mas a gente pode adotar outra terminologia, uma polícia comunitária, que seria a qualificação cidadã de certas pessoas na comunidade, para que a cada X casas, a cada 10 casas, tenha uma que seja parceira contra a violência à mulher, que repasse para assistência social, e isso com atuação direta do sistema de saúde, da assistência social, para que haja um contato com essas famílias com essas mulheres que estão sofrendo violência, porque muitas vezes existe a dificuldade econômica por conta da própria dificuldade de se trabalhar, mas existe toda a dependência emocional, a forma como nós somos socializadas para encarar um relacionamento, a baixa de autoestima que existe quando você sofre abuso e violência. Então, tem tudo isso que precisa ser trabalhado pela saúde mental, pela assistência social e também pelo desenvolvimento econômico e pela educação, como a gente conversou em relação às creches. Então, são muitos fatores. Você falou da questão da iluminação pública. O Recife virou uma cidade escura, o Recife é uma cidade escura, sem dúvida alguma, e que, em resolvendo esse problema, também acredito que haveria um impacto para as mulheres, mas não é só isso. Precisa de muito mais. Então, eu vou discutir só 2 pontos agora, e quem vier falando depois, a gente recoloca coisas. Primeira questão das faixas exclusivas de ônibus, né? Que são, na prática, uma exceção na nossa cidade. A prefeitura gosta muito de botar na propaganda que tem faixa de ônibus, mas na prática, quando você começa a sentir o ventinho na cara, já entra numa avenida que não tem faixa exclusiva, e as coisas que não são pensadas de uma forma global terminam não funcionando. Você fica preso no engarrafamento de todo jeito. E outra questão que eu vou pontuar é o modal cicloviário. As ciclovias da nossa cidade a gente conta, eu acho que nos dedos. E a prefeitura gosta de fazer aquele auê da ciclofaixa nos domingos, que liga a Zona Norte ao Centro Histórico, à Zona Sul. E na segunda-feira, a pessoa que, por exemplo, trabalha num Rappi, num iFood da vida, vai se expor do mesmo jeito a uma cidade e ao trânsito para trabalhar, para entregar sua comida e tal, e muitas vezes exposto a esse trânsito, se acidenta, quebra a bicicleta, se machuca. E a questão das calçadas também, porque a gente fala do transporte público em si, mas as calçadas a maioria dos brasileiros usam, e a maioria delas estão em estado caótico. Teve um estudo recente que mostrou que Recife tem uma das piores taxas de calçadas planificadas, uma coisa assim. E a questão do lixo nas calçadas também, que a gente vê muito. Guilherme, Brenda, realmente a questão da mobilidade, o grande problema é que, historicamente, não só aqui no Recife, mas na maioria dos lugares do Brasil, o trânsito é pensado somente nos carros. E quem usa carro é uma minoria das pessoas. Hoje, nem 15% das pessoas no Recife usam o carro para ir trabalhar, para o seu dia a dia. A grande maioria é em transporte coletivo e
também um pouco menos de 15% de bicicleta ou a pé, né? Mobilidade ativa, que se chama. Eu tive recentemente uma conversa com a Amiciclo, que é uma associação que faz esse ativismo de cicloviário, enfim. Inclusive, eu fui uma das associadas que fundou lá atrás essa associação, e a gente conversou muito sobre isso, sobre o quanto a bicicleta tem sido um transporte importante nessa volta da pandemia até ter a vacina, o estímulo que deve ser feito ao uso da bicicleta. Berlim lançou um manual de como criar ciclofaixas pop-ups, que chama, para que durante a pandemia se crie em 10 dias uma ciclofaixa para as pessoas irem voltando ao trabalho com bicicleta. Porque bicicleta não é coisa de simplesmente classe média que quer aparecer, usar bicicleta como acho que a própria gestão atual trata. De maneira alguma, bicicleta é o transporte que o trabalhador que não tem dinheiro, ou que não pode, ou que não quer gastar esse recurso com o transporte público, vai usar para se locomover. Então, o que nós precisamos fazer é planejar a mobilidade sem ser sobre a ótica do carro. Vamos planejar sobre a ótica de quem usa o transporte coletivo. O Recife é um consorciado que tem o maior percentual no consórcio Grande Recife, apesar de não ser diretamente responsabilidade do município, quem cuida é o consórcio, mas existe esse percentual elevado e também a capacidade de articulação da capital em relação aos outros municípios da região metropolitana. Então, nós precisamos mudar esse ponto de vista da carrocracia, digamos assim, e que a gente possa pensar uma cidade onde ciclistas andem com segurança. Eles não fazem a ciclofaixa no dia de domingo, por que não podem fazer agora na volta da pandemia? Muito pelo contrário, sequer aumentam a frota de ônibus. A frota de ônibus continua reduzida e as pessoas se amontoando nos transportes coletivos. Então, é isso que a gente precisa fazer. Tanto a questão de valorização de ciclorotas, para que não haja simplesmente quilômetros colocados de ciclofaixas que contam para uma propaganda, mas que não contam para um deslocamento seguro na cidade, e que a gente coloque o transporte coletivo para funcionar pela ótica do usuário e não do empresário. Eu queria agradecer a vocês a participação, dizer que vai ser o primeiro de muitos outros encontros e que a gente pode fazer também um encontro com cada tema como esse, com vocês participando. E é isso, a gente está com esse objetivo de ouvir a juventude, ouvir o ponto de vista do que está acontecendo na cidade e do que vocês pensam como solução. Então é isso, gente. Obrigada, viu? Bom dia aí para vocês. Bom dia, Marília. Vamos para frente. Tchau, tchau. Foi ótimo. Tchau. Valeu, gente. Foi ótimo. Tchau, gente. Obrigada aí. Tchau. Gente, essa conversa foi muito produtiva. Eu acho que foi um grande acerto nosso marcar essa reunião para que a gente escutasse jovens de vários bairros, de segmentos diferentes. Uma jovem mãe, espero que a gente possa conversar com mais jovens mães mais adiante. E vamos em frente, a gente está no caminho certo.